Olá, pessoal. Aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um vídeo da série Quem é Quem? Nessa série de vídeos, a gente conversa com pessoas importantes do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, pessoas que fazem desse departamento o maior centro acadêmico assistencial de psiquiatria do Brasil. E nesse episódio de hoje eu tenho a honra de conversar com o professor Dr. Cristiano Noto. Oi, Cris. Que honra ter você aqui conosco. Tudo bem, Elson? Obrigado pelo convite. Tá, muito bom. E aí, o professor Cristiano Noto, ele é professor adjunto aqui do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. Ele é graduado, foi formado aqui na Escola Paulista de Medicina, fez a residência também na escola, o mestrado, doutorado, e ele atualmente ele coordena o serviço de primeiro episódio psicótico, que chama GAP, não é isso, Cris? Um programa assim que faz está na fronteira do conhecimento nas pesquisas em fases precoces de psicose. Cris, uma carreira brilhante assim de alguém que já nasceu com um selo da escola, né? Seu pai foi professor também do departamento, o professor Júlio Noto. Me conta um pouco aí essa sua trajetória, que eu diria assim meteórica, né? Assim, uma carreira de tanto sucesso, tanto na parte clínica, de ensino e pesquisa. Conta para nós, assim, como é que isso tudo começou? Pois é, né? Eu não diria tão meteórica, porque eu acho que essa história começou antes de eu nascer, né? Então, como você falou, meu pai foi professor aqui do departamento por muitos anos, né? Então, quando eu nasci, ele já era professor aqui no departamento. Ah, Então, já era. já era professor. Então, eu lembro desde de pequenininho, na mesa de jantar de casa, conversas sobre o departamento, sobre as questões políticas, sobre o que estava acontecendo. Então, eu vivencio esse departamento desde que eu me conheço por gente, a minha vida toda. Assim, né? E aí, quando eu estava no ensino médio, eu fui delimitando e fez sentido, começou a fazer sentido para mim a medicina, isso foi já no final do terceiro colegial, a vontade de vir para a escola já surgiu, né? Então, acho Uhum. que era uma coisa que fazia muito parte, então sempre estava por aqui, na região, e aí quando eu passei na escola foi entrar numa história que já fazia parte há muitos anos, né? Então, Eu foi acho. uma sensação esquisita, porque eu estava entrando num lugar que parecia que eu já fazia parte há muito tempo. Já fazia, né? E como é que foi? E já tendo escolhido assim a psiquiatria, já era uma ideia forte desde o começo. Pois é, eu digo que eu fujo dos padrões, né? Então eu demorei muito tempo para decidir a medicina, então foi uma decisão no final do último ano. E na psiquiatria foi a mesma coisa também. Eu só fui escolher a psiquiatria quando eu já estava no sexto ano, né? Uhum. Eu tive alguns caminhos aí na faculdade, então eu comecei desde cedo eu me envolvi com pesquisa, então eu fiz iniciação científica durante a faculdade toda. No começo em cadeiras mais básicas, biologia molecular, e aí depois eu fui para um caminho mais social. Então participei de um projeto Xingu, que é um projeto bem tradicional aqui da escola, com os índios. Então, fiz 2 anos de iniciação científica com esse projeto. Então, eu tinha uma ideia de talvez ir para uma área de medicina preventiva, Uhum. mas eu também gostava muito da parte clínica, né? Então, eu acho que a ideia da psiquiatria foi um pouco de juntar esses aspectos mais sociais com um desejo de estar com o paciente, de conversar, de entender um pouco todas as dinâmicas que estão acontecendo. E aí, acho que naturalmente surgiu a psiquiatria no final da faculdade, e que foi uma escolha que eu não me arrependo. Eu sempre digo que eu me encontrei na medicina quando eu entrei na psiquiatria, né? Aí as Uhum. coisas fizeram sentido para mim. É, assim, você terminou a faculdade e ficou um ano no Exército, né? No Exército? Não. Eu fiquei 1 ano no Exército, fiquei aqui em São Paulo, né? Que é uma experiência bem interessante, né? Uhum. Que, E- que, que a gente já vai um pouco para o mundo real, né? Eu acho que tem uma coisa de amadurecimento ali, né? A gente termina a faculdade meninão, né?
E aquela coisa, né, formação médica a gente sabe como é, né? Você sai muito onipotente, né? Achando que vai conseguir tudo, e aí você vê o quão difícil é de verdade, né? Então, acho que Sim, é um bom baita... baixar um pouco a bola. E aí começou a residência. Agora minha memória está me falando, mas eu acho que a gente começou no estágio de pronto-socorro, eu e você, né? Pois é, começamos juntos, né? Já fomos pro front. Aí Aí, você foi pro exército aí e eu, aí voltou no ano seguinte. exatamente. E assim, na residência, como é que foi essa trajetória? Porque você rapidamente também você se associou ao grupo de pesquisa muito forte, né? Assim, do Link, junto com a Elisa Britsky, e é uma linha que você carrega até hoje, né? Me conta Foi. como é que foi esse processo de inserção assim num grupo de pesquisa tão sólido. Eu acho que foi já no final do R1, ou talvez no começo do R2. Eu já percebi que eu me interessava muito pela esquizofrenia, eu achava muito desafiador aquela toda a complexidade da doença, os pacientes muitos graves, outros com questões sociais. Então, eu via toda a complexidade que eu procurava na psiquiatria. Eu acho que a esquizofrenia serviu como um protótipo disso, né? Uhum. E aí, eu lembro numa conversa com o Jair, né, que eu falei, eu me interesso por essa parte, a gente estava discutindo estágios fora da Unifesp, eu falei, gostaria de ir a algum centro de esquizofrenia, e aí ele falou, vai procurar o Rodrigo e o Ari, vai conversar com eles. E aí eu fui conversar com eles e estava começando um projeto muito grande no Proesc, né, que é um projeto que a gente chamou de mutirão, né, que foi Uhum. uma avaliação de todos os pacientes do Proesc, e que na verdade foi um marco na nossa história, porque foi um momento que a gente conseguiu trazer a pesquisa para o Proesc para um outro patamar. A gente fez um levantamento genético, de neuroimagem, de biomarcadores, de todos os nossos pacientes. E aí eu comecei a me envolver, comecei a fazer treinamento de escala, né? Comecei a fazer parte do Proesc. Antes mesmo de passar como residente, eu já estava lá como pesquisador. E aí não parou mais, estou aí há mais de 10 anos aí no Proesc. E depois, seguindo essa linha aí das fases iniciais de psicose, né, do primeiro episódio psicótico. Exatamente. Numa conversa recente aí, o professor Quirino fala assim, eu estava aqui falando da aproximação dele com a Unifesp, eu estava aqui na Santa Casa, aí veio o Cris Noto apresentar um projeto maravilhoso e tal. Eu sempre brinco, né, que o GAP foi o pioneiro dessa parceria Unifesp-CAISM, né? Então, porque quando eu acabei a residência, em 2011, né, a gente já tinha esses dados dos pacientes do PROESC e a gente percebia que o mundo inteiro estava falando de primeiro episódio, né? Então, Uhum. e vários dos desfechos que a gente encontrava, a gente falava, nossa, mas o tempo de tratamento influencia muito, a medicação, né? E aí, então, a gente começou a se mobilizar para começar a atender pacientes em primeiro episódio e começar a pesquisar essa população, né? Uhum. Então, já existia o serviço da professora Ana Chaves, aqui o PEP, mas ele tinha algumas características que não eram exatamente iguais às que a gente buscava, né? Então, a gente buscava pacientes virgens de tratamento, né? Então, a gente percebeu que a gente precisaria de um local para recrutar esses pacientes, provavelmente uma emergência. Uhum. E aí veio a ideia de procurar o Quirino, que era o diretor do CAISM, para propor uma parceria, e que foi super frutífera, né? Então, o Quirino super abriu o CAISM, a própria Santa Casa, para essa parceria, e a gente começou a recrutar pacientes, a gente criou o GAP, né? Que na época chamava PEP Santa Casa, no CAISM, isso lá para 2012, né? Uhum. E aí a gente foi crescendo, estruturando o ambulatório, fazendo pesquisa, fazendo assistência, começamos a receber residentes. Então, a gente já recebeu residentes de várias instituições, como a própria Santa Casa, a Unifesp, o servidor público. Então, a gente foi estruturando o serviço ao longo do tempo. E hoje acho que a gente tem um serviço bem estruturado, com bastante pesquisa, que é uma das referências aí no tratamento das fases iniciais.
Não, é um trabalho fantástico. Sabe, me admira muito, Cris, o quanto você é focado, assim, né? Em alcançar, assim, esses objetivos, o objetivo de construir um serviço que se tornou tão frutífero, né? Isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação, e uma dedicação com esforço concentrado nas coisas que mais fazem a diferença, né? Estou pensando aqui, o Ari, o professor Ari Gadelha comentou esses dias lá do princípio de Pareto, né? Você 20% das suas ações dão 80% do resultado, né? E eu acho que você exemplifica isso, porque eu vejo a tamanha dedicação que você tem e conseguindo efetivamente transformar os esforços em resultados palpáveis, né? Tanto em publicações quanto em melhora da assistência clínica dos pacientes. Isso fica visível quando a gente olha o tanto de voluntários, né, e de alunos que o GAP tem atualmente, né? É um serviço que tem muita gente. E a gente olha agora, parece que foi fácil, né? Mas é uma estrada longa, né? Eu acho que é isso. Acho que tem razão. É uma coisa de. Teve um momento, quando foi o término da residência, né, que a gente estava abrindo várias frentes. Então, estava começando o Prisma, que era o de alto risco, Uhum. né? A gente já tinha o próprio PROESC, e acho que em algum momento a gente teve essa decisão de priorizar os estágios iniciais, que é um pouco uma decisão que tem sido feita mundo afora, né? Então, eu de verdade acredito que a mudança no tratamento da esquizofrenia em desfechos mais favoráveis passa por uma intervenção mais adequada no primeiro episódio. Então, essa decisão foi difícil, né? Porque o projeto foi um grande desafio, né? Então, recrutar pacientes virgens de tratamento. Então, inicialmente, a gente montou uma equipe em parceria com o professor Hélio Elps, aqui da USP, o professor Jaime Halak, da USP de Ribeirão Preto, justamente porque a gente queria conseguir abranger o máximo possível de pacientes. Mas, por conta das dificuldades, por exemplo, essas parcerias acabaram não indo para frente. Então, a gente só conseguiu mesmo com a Santa Casa, aqui com o professor Quirino. Então, a gente suou muito para conseguir fazer esse projeto nascer e se estruturar, né, até o jeito que ele está hoje. Aí eu estou vendo aí a gritaria ao fundo e com os filhos, né, no meio do caminho. Você tem 2 filhos. Então, esse talvez seja o maior desafio, né? Fazer em tempos de pandemia, home office, é conseguir fazer o malabarismo de 2 filhos, gritaria, trabalho. Eu acho que é tudo isso que a gente vai tentando juntar. E eu digo mesmo antes, né, assim, toda essa trajetória aí com os 2 meninos, e um trajeto que exige muita dedicação, né? Você terminou o doutorado e depois o concurso para professor também, né? E que veio coroar essa trajetória tão brilhante, né? Me conta como é que foi esse finalzinho assim dessa até que você se tornar professor do departamento. Acho que foi um processo natural, Elson. Tem uma foto que eu acho que eu gosto bastante, que eu defendi no meu doutorado e eu tô com Miguel no colo. Miguel não tem nem 6 meses quando eu defendi o doutorado, né? Então eu acho que é uma foto que mostra bem essa trajetória pessoal e acadêmica se entrelaçando. Mas então, eu terminei o doutorado em 2015, né, no ano que o Miguel nasceu. E aí eu acho que as coisas foram acontecendo, né? Eu comecei o pós-doutorado, o GAP já estava muito bem estruturado, então foi uma coisa natural ele começar a receber alunos e pessoas que desenvolveram projetos por lá. E aí eu comecei a ter esse papel como orientador, né? Então, eu comecei uma atividade de docente já lá no GAP. Então, passavam os residentes que eu dava supervisão. Então, começou essa ligação com a pós-graduação. Então, isso foi se estruturando, né? A partir também do GAP, a gente conseguiu buscar fomentos de pesquisa. Então, o meu primeiro estudo que eu consegui financiamento do CNPq foi para desenvolver pesquisas no GAP, né? E aí isso foi toda essa trajetória até no final de 2009 que veio o concurso para docente,
que eu assumi agora no final de 2020. Uhum. É impressionante. E aí, eu estou pensando aqui, Cris, assim, o trabalho que você faz no GAP é óbvio de assistência aos pacientes, mas na linha de pesquisa, uma linha que é predominantemente com indicadores, com biomarcadores, né, com indicadores biológicos, né? E o seu pai, o Júlio Noto, é um pensador da psicologia médica, né, assim, dos aspectos, diria, psicodinâmicos, assim, da relação entre médico e paciente, do mundo interno dos pacientes. Até lembro de um texto do seu pai fantástico, se eu não me engano, chama A Arte de Não Fazer Nada. Quando você precisa controlar o seu impulso ali, esse controle, não fazer, não ter uma intervenção diretiva, é algo terapêutico. Como é que fica aí esses dois lados? Porque eu imagino que você tem essa vertente também, né, natural aí desse olhar que o seu pai tanto ensinou aqui por décadas no departamento. Como é que você foi parar do outro lado do espectro? Na verdade, eu acho que essa origem, né? Então, não só meu pai, minha mãe também é psicanalista, né? Agora minha mulher também é psicanalista, acho que eu sou cercado. Então, tem uma questão que eu acho que me faz olhar a parte mais subjetiva e a parte não tão biológica. Então, para mim, isso nunca foi um conflito. Assim, eu acho que desde que eu entrei na psiquiatria, para mim estava muito claro a interação e a importância da compreensão desses fenômenos, não como coisas isoladas, mas como coisas que interagem, que estão em constante modificação, né? Uhum. Então, eu nunca vi isso como um conflito, mesmo porque eu acho que eu aprendi isso com o meu pai, né? Então, o meu pai, apesar de ser um psicanalista, nunca trabalhou como clínico, né? Ele claramente nunca foi alguém com posições chiitas, acho que ele sempre foi muito aberto ao diálogo também. Então, eu lembro das conversas em casa e ele discutindo, não, esse paciente eu indiquei para medicação, eu encaminhei para um psiquiatra clínico, né? Então, isso sempre fez muito parte do meu dia a dia, né? E quando eu fui estudar esquizofrenia e primeiro episódio, né, fica muito claro essa interação entre fatores genéticos, neurobiológicos, né, com fatores ambientais e com vivências, traumas, né? Então, eu acho que essa pluralidade, né, foi fundamental na minha formação, assim, e eu vejo hoje que a minha prática, a minha clínica, ela é muito pautada por isso. Eu me vejo como alguém muito aberto, assim, então quando eu trato um paciente, sempre aberto a indicar, seja psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, terapia ocupacional. Eu acho que me despiu de preconceitos, então eu não tenho aquela visão de que, não, é só biológico ou é só psicodinâmica, né? Eu acho que essa visão, inclusive, ela atrasou muito o desenvolvimento da psiquiatria, né? Essa coisa dicotômica. Uhum. E como é que você vê, Cris, assim, é possível, usando assim as ferramentas de pesquisa quantitativas, que é digamos assim, o que tanto eu como você a gente mais aplica na nossa vida acadêmica. Você acha que a gente consegue fazer também na pesquisa esse tipo de intersecção que você conseguiu fazer na sua prática clínica? Eu acho que talvez seja mais difícil, mas esse com certeza é um desafio que eu estou propondo, me propondo a trabalhar, né? Então eu acho que você falou bem, né? Eu venho meu mestrado, meu doutorado eu fiz com marcadores biológicos, né? Biomarcadores, né? E hoje eu tenho tentado ampliar um pouco a minha linha de pesquisa para aspectos mais clínicos também, né? Então eu tenho como alunos de pós-graduação terapeuta ocupacional, psicopedagoga, a minha ideia é justamente conseguir estudar e entender e talvez quantificar o quanto esses fatores psicossociais podem influenciar na evolução da doença, né? Então, eu acho que
sim que é possível e a gente está tentando trilhar esse caminho aqui agora no GAP. Uhum. E no GAP, mais ainda, Cris, como é que está o GAP? Quais são os próximos passos aí, a próxima fronteira que você e seu time estão enfrentando? A gente teve muita dificuldade com a questão da pandemia, né? Eu acho que isso foi uma coisa que mexeu com todos nós, né? Sem menor dúvida, né? Mas a gente tinha um serviço que era um serviço com uma certa intensidade, então pacientes muitas vezes vinham toda semana, com atividades em grupo, né? Então a gente teve que repensar e readequar o serviço à situação atual, né? Então, muito atendimento online, né? Favorecendo atendimentos individuais, né? Hoje, eu vejo o GAP, né, então, já muito bem estabelecido como um centro assistencial e como um centro de referência de formação de profissionais, né, residentes, não só médicos, como de outras especialidades. O que eu vejo no futuro é talvez a gente servir como um modelo de talvez uma mudança de paradigma para o país, assim, né? Então, a gente vê que vários países têm investido pesadamente no tratamento do primeiro episódio, né? Tá muito claro que se a gente quer mudar a trajetória da esquizofrenia, a gente precisa tratar bem e tratar cedo, né? Então, a minha ideia hoje é a gente conseguir contribuir numa discussão de qual seria um modelo viável para o Brasil, né? Então, como que a gente poderia pensar? Seria um trabalho desenvolvido nos CAPs? Não. A universidade teria algum papel nisso? Então, eu acho que essa discussão o GAP tem se proposto a fomentar, e eu acho que é uma coisa que tem uma utilidade, tem uma abrangência bem grande, né? Eu acho que isso interage com outras frentes que a gente tem visto surgir aqui no departamento. Então, tem o Instituto Ame Sua Mente, que trabalha com a prevenção, com jovens, né? Então, trabalhar com escolas. Eu acho que a gente está caminhando para esse cuidado, né? Que eu acho que faz muito sentido. A gente sabe que mais de metade dos transtornos mentais começam antes dos 15 anos, né? Então, a gente precisa começar a olhar mais para essas fases mais precoces, que é onde vão acontecer os transtornos mentais, né? Então, eu acho que a gente está muito bem inserido nessa discussão. E tentando dar esse passo de transformar esse conhecimento científico em aplicação na saúde pública brasileira, né? Acho que esse é o grande pulo do gato, né? Como é que torna isso que é feito aí nos grandes centros, né, de pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, para uma política pública, né? E agora é, é isso assim, né? E também como é que a gente sensibiliza os gestores para a importância da saúde mental também, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente é um país muito desigual, né? Seja financeiramente, mas como também de acesso, né? Então, a gente tem centros de referência como o Hospital Albert Einstein, né? Não deixa a desejar qualquer hospital no mundo, mas a gente ainda tem pessoas totalmente desassistidas, né? Então, e aí, saúde mental, seguramente isso ainda é pior, né? Porque tem toda a questão do estigma, do subfinanciamento, né? Então, eu acho que esse caminho de pensar o que seria possível na nossa realidade, eu acho que uma discussão que a gente não tem como fugir, né? Uhum. A gente sabe que tem muitas particularidades geográficas, culturais, né? E a gente tem que adaptar um modelo que seja possível, né, de ser implementado. Mas que a gente precisa desse modelo, isso não tem a menor dúvida de que a gente precisa. Uhum. Acho que sim. E agora, você falou brevemente do impacto da pandemia, né, no serviço, no GAP, mas eu fiquei pensando em outra coisa, né? O impacto da pandemia na sintomatologia dos pacientes psicóticos, Cris. Você observou alguma mudança, assim, delírios ou conteúdo dos fenômenos psicóticos alinhados aí com esse momento que a gente está vendo? Você chegou a ver isso na clínica ou no GAP? Com certeza. A gente sabe, né, que o delírio, na verdade, ele é uma expressão daquela vivência do mundo interno da pessoa, né?
Então, a gente não costuma interpretar os delírios, mas a gente sabe que muitas vezes ele está relacionado com aquilo com as influências que a pessoa está tendo, né? Então, é muito comum a gente perceber a temática dos delírios refletir um pouco o que a sociedade está vivendo, né? Então, muitas vezes, quando tem algum crime que chama muita atenção, é comum a gente ver as pessoas trazerem isso nas crises, na emergência, né? E aí, com a pandemia, não foi diferente. Então, a gente tem até a gente fez um relato de casos, né, sobre que a gente viu aqui no pronto-socorro, né, de pessoas com muito medo, então com delírio de que poderiam ser contaminadas, que isso chegou a romper uma coisa aceitável e chegou a se tornar delirante, né? Então, da pessoa acreditar que podia ter uma infestação, ou pessoas acreditando em teorias da conspiração, que o coronavírus tinha alguma influência, alguma coisa, poderia controlar a pessoa. Então, a gente sabe que isso é um campo fértil, né? Uhum. A gente viu muito. E tem também a questão a própria questão biológica, né? A gente sabe que a infecção é uma infecção muito grave, tem uma questão inflamatória, e isso pode também gerar quadros psicóticos, quadros confusionais diretamente, né? Não só a temática, né? Então, a gente tem visto, sim, uma mudança de padrão aí por conta da doença. Uhum. Não, muito interessante, né? E eu não sabia, vocês tinham feito já um relato de casos de sintomatologia psicótica com esse conteúdo do coronavírus. Sim, É, sim. muito bacana, muito bacana. E, Cris, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa e assim, queria muito te agradecer e te parabenizar por essa carreira brilhante. Mas como um dos focos dessa nossa conversa é exemplificar para os nossos jovens talentos carreiras de sucesso, né? Queria que você dissesse o que você diria para os nossos residentes, alunos de graduação, de pós-graduação, o que você diria para que eles possam sonhar com a carreira de tanto sucesso quanto a sua? Boa pergunta, né? Eu acho que apesar dessa história aí da vida toda no departamento, essa minha história como docente, ela é recente, né? Então, eu estou há menos de 6 meses, completando agora 6 meses como professor. E tem algumas coisas que eu tenho observado, né? E que eu tenho enxergado como importantes, né? Então, algumas delas a gente comentou aqui, né? Sobre essa importância de estar aberto aos diferentes influências que a gente sofre dentro da psiquiatria, né? Então, dos aspectos biológicos, dos aspectos sociais, da interação. Então, essa questão do nosso papel como médico, né? Como terapeuta, como isso tem uma influência que transcende o tratamento farmacológico, né? Então, acho que esse é um ponto que eu tenho tentado trabalhar com os alunos, né, de mostrar um pouco toda essa complexidade que a gente tem. De termos mais práticos, o que eu acho uma dica seria assim, tentar ir atrás do que gosta, né, do que tem interesse. Então, do mesmo jeito que eu encontrei lá na esquizofrenia e falei, nossa, eu gosto de cuidar disso, isso me desafia, eu acho que passa por todo mundo encontrar o que faz brilhar os olhos, né? E aí eu acho que quando você encontra isso, alguma coisa que te faz sentido, eu acho que as coisas vão acontecendo de uma forma mais fácil, né? Então, parando aqui para pensar, eu acho que a minha trajetória foi uma trajetória que foi acontecendo de uma maneira muito natural, assim, né? Então, Uhum. eu me interessei pela esquizofrenia, então comecei a participar de projetos. Claro que eu não posso tirar aqui a grande importância de o grupo que eu encontrei quando eu me interessei pela esquizofrenia, né? Quando eu gostei da esquizofrenia, eu cheguei lá e tinha todo um grupo montado, né? Com pessoas como o Rodrigo Bressão, o Ari, lá atrás o Itiro, que já tinham fomentado toda uma estrada, né? Então, eu entrei num caminho que já estava trilhado. Então, isso, com certeza, ajudou muito, né? Mas eu acho que nada impede das pessoas começarem outras histórias, né? Então, e realmente encorajo as pessoas a irem atrás dos sonhos aí.
Fantástico, Cris. E que bom que você pôde falar assim dos gigantes que a gente está nos ombros deles, né? E ter a humildade de reconhecer isso, eu acho muito importante para a formação, assim, de você saber que aquelas pessoas que estão ali na sua formação, ou no papel de supervisão, você concorde ou discorde, saiba que elas estão ali por algum motivo, né? E que é muito importante você valorizar e aprender com esses mestres. Depois a gente se arrepende, né? Quando vai pensar, nossa, daquela vez lá eu estava com o narizinho empinado, não aproveitei. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito interessante, assim, de saber a importância dos supervisores que a gente tem na formação, quer você concorde naquele momento, quer você não concorde. Não, é fundamental, né? Eu acho que a residência é isso, né? Um aprendizado prático, sob supervisão, né? Então, a gente tem o privilégio de ter pessoas como a gente tem aqui no departamento. Então, eu falo até hoje, né? Eu lembro muito bem das aulas com o professor Del Porto, falando de toda a história do transtorno bipolar, para não fugir aí da velha guarda, né? Então, professor Tiro, professor Cássio, né? Então, professores que influenciaram muito aqui, né? Nossa trajetória e permitiram a gente seguir adiante, né? Então, o próprio GAP, né? Não seria possível pensar e estruturar um serviço como esse se não tivesse por trás toda a experiência do Proesc, né? Então, foi fundamental para a gente poder ir além, né? Você falou do Itiro, estou me lembrando que como era interessante a reunião clínica com o professor Itiro, né? E depois você dividiu com ele a reunião clínica, né? Ele fazia uma semana, você fazia a outra. Mas o tanto que era legal você ver assim como é que ele sutilmente ali conduzia a entrevista e o paciente se sentia reconfortado e ao mesmo tempo podia conversar, falar sobre aquele sofrimento, né? E eu acho que é uma coisa, um aprendizado que não tem preço, né? Você ouvir um grande mestre, assim, ver um grande mestre conduzir uma entrevista, né? E eu posso dizer isso dele, do professor Cássio Pita, do professor Rodrigo Bressan, que também você ficava um ano com o paciente e o cara não te falava as coisas e de repente lá na reunião clínica o Rodrigo fazia uma perguntinha e o cara falava um delírio que você nunca tinha visto, né? A gente tem uma tradição muito forte aqui na esquizofrenia, né? Acho que a gente talvez sem muita chance de errar, a gente é o serviço mais estruturado e mais forte em esquizofrenia no Brasil, né? E isso reflete na nossa formação, né? Então, essa supervisão que a gente tinha, que era, a minha época, era com o Itiro, com o Rodrigo e com o Ari, né? E a gente via a visão de cada um deles, né? E a gente conseguia ir criando a nossa a partir desses referenciais, né? Então, acho que isso foi muito importante na formação. A gente continua com essas supervisões, claro que vai mudando com o tempo, a gente já tem gente mais nova, e eu acho que também é isso, a gente também vai formando as pessoas que vão formar os outros, né? Eu acho que Exato. esse também é o nosso papel. Não, E no campo da esquizofrenia, seguramente a gente está muito bem representado. tem. Não, e você é o exemplo máximo disso, né? De levar essa tocha adiante. Eu não podia deixar de citar a professora Ana Chaves também, né? Que é, o quanto ela fazia na entrevista dela você enxergar o paciente além da doença, né? Assim, quem que é essa pessoa, né? Eu acho que isso me marcou muito. Sim, né? E a Ana, já na época, ela era coordenadora da enfermaria, né? Então, e teve um papel muito importante aqui, principalmente no primeiro episódio, né? Ela é, com certeza, a grande pioneira no Brasil. O serviço do PEP aqui da Unifesp já tem mais de 20 anos e foi com disparado o mais antigo que a gente tem aqui. Então, ela por muito tempo ela ficou meio que nadando sozinha aí, né? Então, trazendo essa ideia do primeiro episódio, né? E hoje em dia, felizmente, já está bem mais difundado, mas seguramente ela é a grande pioneira aqui no Brasil. Cris, cara, fantástico. Ver a sua trajetória ali, desde o nascimento ali, né? Com carimbo da Escola Paulista de Medicina e hoje com essa carreira brilhante, um professor aqui do departamento, que é com certeza uma das grandes estrelas aqui que nós temos para
para continuar essa trajetória de sucesso do Departamento de Psiquiatria. Cris, muito obrigado pela entrevista, foi muito bom. Grande abraço. Eu que agradeço, Elson. Obrigadão pelo convite. Espero poder inspirar aí a turma nova. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.